Evangelho da Paz. Pai, nós queremos agradecer pela boa notícia que temos em Cristo Jesus, a razão de estarmos aqui juntos para celebrar aquele que esteve morto, mas ressurgiu ao terceiro dia. E nós queremos celebrar a vida, celebrar esse Evangelho. Por que Jesus? Nós temos feito essa pergunta, por que Jesus? Está sendo a nossa série das Terças da Esperança. A gente quer realçar e destacar a importância de Jesus, não só para a história, porque a história foi dividida em antes e depois de Cristo, mas falar de Jesus é falar do que Ele representa para a vida daquele que o recebe. É tão lindo ouvir histórias de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus e foi tão impactante, tão transformador, tão modificador, e perceber que a vida com Cristo ela é muito melhor do que uma vida sem Jesus. Eu responderia, por que Jesus? Porque Ele venceu, porque Ele vive e porque Ele virá. Vamos dizer juntos? Porque Ele venceu, vive e virá. Veja que esses três V's são de propósito. Nosso propósito é que você memorize, venceu, vive e virá. Porque olhando para a história entre presente, passado e futuro, nós vamos ver o venceu, o passado, o vive, presente e futuro virá. E a sua vida ela é dividida assim, entre passado, presente e futuro. E dependendo da sua situação com Jesus, você também vai experimentar o vencer, a vida e a vitória que está projetada no futuro. Eu escolhi 3 textos para destacar esses 3 verbos: venceu, vive e virá. O primeiro é esse de Apocalipse 5:5. Diz assim: todavia um dos anciãos me disse, não chores. Leiam junto comigo agora. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veja que esse texto destaca o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Por isso que estamos dizendo, por que Jesus? Porque Ele venceu. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor dos senhores, como destacamos domingo, o Rei dos reis, Ele venceu. Venceu o quê? Venceu as tentações. Foi durante 40 dias num deserto e sendo tentado pelo diabo. Ele venceu a humilhação da cruz, porque morte de cruz era para o mais terrível agressor da humanidade, qualquer pessoa violenta, roubador, alguma pessoa bem desprezível da humanidade. Jesus se encaixou como esse. Ele venceu a humilhação, venceu as provocações. Uma das cenas que muito me chama a atenção é que quando Jesus estava pregado na cruz, as pessoas passavam embaixo e diz o texto bíblico que meneavam a cabeça. O que é menear a cabeça? Curou tantas pessoas, falou tantas palavras bonitas, e aí é o Filho de Deus, o que aconteceu com ele? Ele sofreu e venceu todas essas humilhações e provocações, venceu as injustiças, e Ele que é a autoridade para dizer, Pilatos, nenhuma autoridade teria sido dada a você se do céu não fosse permitido. E Ele, estando ali num julgamento injusto, foi trocado por um malfeitor, Barrabás, e Ele sofreu, e Ele venceu a injustiça, porque a gente sucumbe diante das injustiças. Ele venceu também a morte. Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Corinto, ele diz, morte, onde está a tua força? Onde está o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Depois ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus por intermédio dele. E alguém já declarou que Jesus decretou a morte da morte. A morte passou a ter fim porque Jesus ressuscitou, então a morte tem um fim. Qual é o fim da morte? A ressurreição. A Bíblia diz que o salário do pecado, o preço pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E para entrar na vida eterna, nessa outra projeção, você precisa de ressurreição. Então Jesus, Ele venceu também a morte não conseguiu prender, Ele quebrou todos os grilhões, as cadeias, as correntes de prisão da morte. Jesus decretou essa morte da morte. Por isso, meu querido, quando uma pessoa em Cristo morre, nós entendemos pela palavra de Deus que o corpo está ali, mas o espírito está com o Senhor. E quando houver a ressurreição,
esse corpo vai sair de entre os mortos e a morte não vai ter mais valor ou força para deter aquele cadáver que pode ter sido esfacelado, pode ter sido esmiuçado, consumido pelo fogo, consumido pela água, consumido pelos animais, consumido num acidente. Esse corpo vai ser refeito, porque a morte tem jeito. Qual é o jeito da morte? A ressurreição. E Cristo venceu a morte. Então você precisa entender que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, este que nós estamos declarando nesse musical, ele venceu tudo isso, as tentações, a humilhação, as provocações, as injustiças, a morte, e por fim ele venceu o mal. Porque essa historinha que as crianças ouvem na televisão do maniqueísmo, o que é maniqueísmo? Existe o mal e o bem, e eles sempre vivem em conflitos, e percebam você que o bem sempre vence, mas o mal nunca acaba nesses desenhos, vocês já viram? Na história bíblica, o mal tem fim, porque Jesus derrotou os principados, as potestades, Satanás, os poderes do mal. Ele esmagou, diz o texto bíblico, a cabeça da serpente que lhe feriu o calcanhar. Então Jesus venceu. Mas em segundo lugar, nós temos um outro texto que faz uma outra declaração. Vamos ler comigo? Eu sou aquele que vive. Estive, mas eis que estou vivo. Quando? Olha que lindo. Então, olha, talvez a imagem para muitos de Cristo é de um crucifixo com Jesus com a cabeça reclinada e aquela paixão que a gente olha pela Via Dolorosa, que foi tão bem interpretada pelo Tiago e pelo Filipe e o pessoal aqui da coreografia. Mas a visão que o cristianismo tem não é esta de um Jesus morto, mas é de um Jesus ressurreto. Ele vive porque a Bíblia diz que ele ficou durante 3 dias. Sexta ele foi crucificado, foi sepultado. Sábado, no domingo, ao clarear do dia, as mulheres foram ao sepulcro e lá encontrou 2 varões de vestes brancas e perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou, e naquele mesmo dia ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele aparece no cenáculo onde os discípulos estavam reunidos e chega: paz seja convosco. Passa-se 40 dias após a ressurreição de Jesus, ele é assunto aos céus. E aqui deixa eu fazer um esclarecimento. Na Bíblia você não vai encontrar, e é bom que você seja esclarecido, a ascensão de Maria. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus homem. Jesus foi assunto aos céus, a Bíblia registra isso. E nós temos que crer na Bíblia, e não uma história que o Jordache começou a criar. Agora vamos seguir essa história do Jordache. Não é uma história humana, nós cremos na revelação bíblica. Então nós encontramos que ele esteve morto, mas ressuscitou. Portanto, nós cremos. Por que Jesus? Porque ele vive, porque ele não está morto. Porque Jesus da sexta-feira é o Jesus da angústia, é o Jesus da paixão, é o Jesus de pregos nas mãos e nos pés, é o Jesus da coroa de espinho, é a sexta-feira tenebrosa, mas o domingo vai chegar. E o cristianismo guarda essa ressurreição do Jesus do domingo, do ressurreto, que está vivo, que tem as marcas da mão, as cicatrizes, mas vive num corpo transformado pela ressurreição. O domingo chegou, a imagem de Jesus do domingo é do sepulcro aberto, não é mais do crucifixo ou da cruz, com Jesus ali, pobre, paupérrimo, sofredor. Ele passou pelo servo sofredor, mas agora ele ressuscita e continua, porque 40 dias após a ressurreição de Jesus, ele é levado aos céus. A Bíblia diz que ele está assentado à destra, à direita do Pai. E aí, como Jesus está vivo, por que representa isso para a minha vida? Se você for consultar as Escrituras, você vai encontrar pelo menos algumas coisas importantes do tipo assim: ele está à direita do Pai e intercede por nós. Quem intercede por nós, conforme a Bíblia, não é nenhum santo, não é Maria, é Jesus. Ele é o nosso intercessor, que faz a mediação. A Bíblia também diz, além desse texto de Romanos 8,34, João 2,1 diz que temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele é o nosso intercessor, ele é o nosso defensor. E a Bíblia diz em Mateus 28:20: eis que estou convosco
todos os dias. Então esse Jesus que está vivo, Ele intercede, Ele defende e Ele está com você. Quando? Todos os dias. Sabe que eu e minha esposa temos caminhado bem cedinho, 5 horas a gente levanta, 5h10 a gente está na rua, escuro, e a coisa mais gostosa é ouvir os passos e saber que Jesus está conosco. E Ele disse: eu vou para o Pai e eu vou enviar para vocês o Consolador. E que experiência fantástica é caminhar com Ele e saber que Jesus está conosco, pleiteia a nossa causa, que Ele não está lá no céu com aquela barba branca, porque muitos têm uma ideia de Deus assim numa cadeira de balanço olhando para a terra. Vamos ver como é que está o mundo hoje. Jesus não, Ele está vivo. Mas em terceiro e último lugar, por que Jesus? Veja o que diz Atos 1:11. Varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, levado ao céu, virá do modo como vistes subir. Então repita comigo: Jesus venceu, Jesus vive e Jesus virá. Tem muita gente que gosta tanto da vida que esquece que a vida é passageira, é transitória, e que Jesus virá um dia e haverá o ajuste de contas. E aí aquele Jesus bonzinho, o Salvador que morreu na cruz, vai entrar como justo juiz, e você vai ter que prestar conta de todas as coisas a Ele. Então, por que Jesus? Porque Ele virá. Você é passageiro pelo mundo. A morte é a mais pura demonstração dessa realidade. Eu perdi meu pai com 35 anos ele tinha, eu tinha 11. Eu já sei o que é isto. Perdi avós, perdi primos, perdi várias pessoas na minha história. Por quê? Porque a morte está aí para mostrar para você que você precisa da vida, e Cristo é a vida. Então, quem tem medo de morte? Quem não tem a vida. Eu disse isso a vocês, eu passei pelo Covid em dezembro, fiquei 5 dias hospitalizado. Eu estava tranquilo diante do Senhor, porque o Senhor quiser levar, eu estou tranquilo, porque eu tenho Cristo no meu coração e tenho a vida eterna. Então a morte mostra esta realidade de que você é passageiro. Os seus sonhos, os seus planos, a sua viagem de sonhos, tudo sumiu. Por quê? Por isso que quando a gente pensa no Jesus que virá, a gente tem que olhar que a nossa vida não se limita apenas a esse plano horizontal. Você precisa, diga para a pessoa que está ao seu lado, você precisa verticalizar a sua vida. Isso, você precisa verticalizar. Às vezes você está muito na horizontal, você está preocupado com o plano, você está preocupado com Guedes, você está preocupado com Bolsonaro. N opções. Você é convidado a olhar para cima, olhar para o céu, a olhar para Deus. Jesus virá, quando que vai ser? Não sei. Jesus mesmo diz, só o Pai sabe o dia. A Bíblia fala de alguns sinais que vão anteceder a sua vinda. E vou te falar um segredo: as pandemias estão dentro dos sinais da volta de Cristo. Eu gosto muito de um texto que diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E a ordem para a sua vida é: prepara você para se encontrar com o Senhor teu Deus. Não ande aí desantenado, alienado, desavisado, correndo a vida sem prestar a atenção de que Jesus virá, e vocês irão com Ele se estiverem vigilantes e guardando. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, diz a palavra. O próprio Jesus declara em Apocalipse 1:8: eu sou o alfa, o ômega, e aquele que é, que era e que há de vir. E Mateus declara assim que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Começa a reparar mais o céu. Eu tirei uma foto e mostrei no domingo, uma foto. Eu estava no Pantanal na sexta-feira passada, e eu vi uma cruz muito linda com a nuvem. Era uma cruz. Eu creio que Deus estava mostrando uma coisa linda para a nossa vida. Falar: olha, vocês dependem da cruz, e esse que morreu na cruz virá nas nuvens. Por que Jesus? Vamos lá, por quê? Porque Ele e porque Ele. Qual a implicação desse Jesus, Rei dos Reis, que venceu, vive e virá para a sua vida pessoal? Se você reconhecer Jesus como Senhor sobre a sua vida, o Jesus que venceu a morte, que venceu o mal, Ele é um antídoto para a sua morte.
e nada vai te poder separar do amor de Deus. O Jesus que vive ressurreto intercede por nós e advoga, está presente na nossa vida cotidiana. E esse Jesus que virá com poder e glória, os seus súditos vão receber e os seus súditos estão esperando. Vem, vem Jesus. Uma pergunta bem pessoal, e a gente encerra com esta conversa aqui nesta noite. Você já declarou com a sua própria boca o senhorio desse Rei Jesus sobre a sua vida? Porque isso ninguém pode fazer por outra pessoa. Isso é algo muito particular. Você já o reconheceu como seu Salvador, único Salvador e Senhor? Não há outro meio. Maomé não vai te salvar, Buda não vai te salvar, Maria não vai te salvar. Jesus vai salvar. Só que você precisa declarar Jesus. Ele é um gentleman. Ele espera ser convidado. Jesus, eu entrego o meu coração, minha vida a Ti. Declaro que o Senhor é meu Salvador, é o Senhor da minha vida. E você tem certeza, uma pergunta para perturbar o seu coração, que se Ele te chamar hoje à noite, ou se Ele vier amanhã cedo, você irá com Ele? Quem vai com Jesus? Quem tem o seu passaporte carimbado para a eternidade. Se você for fazer viagem para alguns países, os Estados Unidos, por exemplo, você tem que ter o visto de entrada. Se você quiser ir para o céu, você tem que ter um visto. Qual é o visto? O sangue de Cristo, que foi selado no seu passaporte de vida eterna. Feche os seus olhos, eu queria que você pensasse sobre essas perguntas. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não declarou Jesus como seu Salvador e Senhor, se tem alguém aqui que ainda não se rendeu a Ele, dizendo: Senhor, eu não posso viver sem Ti. Se tem alguém aqui nesta noite que não tem certeza se Ele vier, se vai subir com Ele, eu queria te ajudar a você carimbar esse teu passaporte hoje. Você vai orar comigo assim: muito obrigado, Senhor, por compreender a Tua palavra, que por causa do pecado dos meus pais, que me afetou e atingiu, e toda a humanidade, a morte e a condenação eterna estavam sobre a minha vida. Mas Jesus, Ele venceu. E eu participo porque eu quero declarar nesta noite que Jesus é meu Salvador, meu Senhor. E Ele venceu por mim. E hoje eu sei que Ele vive, está sentado à tua direita. Ele intercede por mim, Ele defende a minha vida, e Ele está comigo todos os dias. É isso que eu quero experimentar. Mas também eu sei que um dia Ele virá, e quando Ele vier, ou quando Ele me chamar, eu estarei pronto para participar da sua presença e viver a eternidade contigo. Eu espero que seja assim, e reconheço Jesus como meu Salvador e Senhor. Amém. Se você fez essa oração, a Bíblia diz que todo aquele que me confessar com a sua boca e com o seu coração crer, tem a vida eterna. Descanse nele. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.